vida. Amém? Jesus quer fazer algo lindo e maravilhoso na sua vida, meu irmão. Quem está, Deus abençoe, minha querida, viu? Eu ia profetizar que você ia casar, mas eu soube que você não quer casar, então não vou profetizar mais, né? Irmãos, quem está nos visitando nessa noite, levante uma de suas mãos. Tem alguém? Quem está nos visitando? Olha aí, gente, olha, pessoal, presta atenção. Essa igreja, ela tem uma característica. Douglinha, tira esse negócio para mim aqui, filho, por favor. Esse aqui. Essa igreja tem uma característica. As pessoas que vêm aqui falam assim: olha, pastor, eu fui muito bem recebido na igreja e tal. E, irmãos, para a gente realmente recepcionar bem, eu preciso que todo mundo se envolva, né? Então, quando eu disse assim: olha, quem está nos visitando, pelo menos dá uma olhadinha para trás, do lado, né? Vê se tem alguém levantando a mão, porque você pode ser o abraço que vai curar essa pessoa. Você pode ser a pessoa. E se você, olhe bem, quem aqui quer ser usado por Deus? Então, eu quero que você entenda que para sermos usados por Deus, nós precisamos nos dispor para Deus. Então, às vezes, essa pessoa que que está vindo nos visitar, Deus pode, por exemplo, e dizer para você, por exemplo, vamos supor que Douglas fosse um visitante, né, Douglas? Douglas é um visitante que eu estou mostrando ela. Pronto, ok. Então, Douglas é o visitante. Eu cumprimento o Douglas e digo para ele: Douglas, a sua semana vai ser extraordinária. Amém? Sua semana vai ser extraordinária. Que bom ter você aqui. Ok, pessoal. Douglas tem um testemunho, né? Conta aí, Douglas, da igreja que você foi e ninguém te percebeu. Eu fui para Vitória da Conquista, né? Passar um tempo lá, jogar futebol. E eu entrei numa igreja, eu já era crente. E saí da igreja, ninguém falou comigo, aí eu não voltei mais naquela igreja. Procurei outra igreja, fiquei 6 meses em outra igreja que eu fui bem recebido. Então é muito importante que as pessoas recebam com carinho. Ok? Então eu vou dar oportunidade novamente para as pessoas que estão nos visitando levantar sua mão. Levanta aí a mão quem está nos visitando. Levanta a mão aí quem está nos visitando. Ok, queridos, então vão lá e dê um abraço ou cumprimenta essas pessoas. Diga: seja bem-vindo. Libera uma palavra de vida para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. E a igreja toda vai dizer o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha aí, bom demais. Fala aqui, Douglas. Presta atenção aqui, irmãos, viu? Rapidinho. Vê quanto o grupo é importante, né? A pessoa do nosso grupo convidou outra pessoa e já 2 semanas que ela estava no nosso grupo, a gente não conhecia. A gente está conhecendo hoje ali, ó, primeira vez. Então, quanto é importante o grupo e quanto é importante você, né, convidar outras pessoas, né, para frequentar o grupo. Então, depois a pessoa vem para a igreja e fica na igreja. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quem aqui faz parte de um GF, de um grupo familiar? Quem faz parte? Levanta a mão. Pessoal, baixa a mão agora. Agora a segunda pergunta: quem aqui, quando recebe o link para participar da reunião, compartilha com outras pessoas? Tá vendo aí, gente? Presta atenção, pessoal. Eu quero que vocês sempre entendam o seguinte: quando você diz assim para Deus: Deus, eu quero ser usado por Ti, você precisa entender que Deus vai te dar oportunidades. Deus vai te dar oportunidades. Então, eu quero que você desenvolva essa prática. Quando você receber o link do seu grupo para participar da reunião, querido, vai em todos os teus contatos, na tua lista de transmissão, vai nos teus grupos e compartilha. Mas não compartilha só, né, do jeito que está. Você fala assim: olha, nós vamos ter agora uma reunião de oração. Se você quer participar, entre e aperta o link. Sabe, irmãos, nós temos as ferramentas e precisamos usar. Às vezes a gente diz assim: ah, mas a pessoa não quer vir à igreja. Irmão,
vai até ela. Amém? Vai até a pessoa. A pessoa está em casa e de repente recebe uma mensagem sua e ela diz assim: poxa vida, eu estou precisando receber uma oração, eu estou precisando ouvir uma palavra de Deus nessa noite. E ela entra e de repente Jesus salva aquela pessoa que você foi usado para salvá-la. Amém? Então diga assim: a partir de hoje, quando eu receber o link do meu grupo, eu vou compartilhar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, semana que vem, na sexta-feira que vem, acho que é 7, 8 e 9, 6, 7, 8, 7, 8 e 9, quem está com... Pronto, 5, 6 e 7. Nós teremos aqui, não acredito, aqui, 5 a 7 de maio, às 19 horas. Irmãos, começa sexta-feira e termina domingo à noite. Olha, nós teremos aqui pregadores maravilhosos. E para os jovens, convida os jovens, pessoal. Para os jovens, vai ter um momento especial no sábado, de 4 da tarde em diante, ok? Vai estar ouvindo o pastor Yuri, a pastora Ananda, para ministrar somente para jovens. Então, quero que você convide a sua família, fala assim: ó, nós vamos fazer aqui em casa a campanha da porta fechada, né? Que campanha da porta fechada é essa, pastor? Vai todo mundo para a igreja, a gente vai fechar a porta. Amém? Então faz isso, traga a sua família. Não quero ir para a igreja. Fala assim: ó, pelo menos um dia você vai participar do congresso da família. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro que está no Novo Testamento, chamado João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Muita gente viajando, feriadão, né, gente? Eita glória, né? A ilha deve estar lá maravilhosa, as praias cheias, solzão, né? O problema é que um final de semana foi feriado, o outro final de semana foi feriado, esse também, né? Então, quem tem dinheiro, né, vai para os dois, quem não tem, vai em um, e quem não tem também resolve ficar com a família, né? E toma banho aqui de sol. Quem achou diz aleluia. Diz assim, irmãos: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam que apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, diga, está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e quem? A mulher que no meio estava. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai em paz. Amém, meus irmãos? Põe a mão sobre o seu coração nessa tarde. Diga para Deus:
Oh Senhor, nessa tarde, início de noite, nós queremos colocar em Tuas mãos as nossas vidas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que traga sobre nós revelação dessa palavra, de forma que ao sairmos daqui tenhamos uma convicção de que o Senhor falou conosco. Te peço graça e direcionamento em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem aqui é líder de grupo? Levanta a mão aí. Ok, estamos começando a ter um número razoável. Eu tenho colocado no meu coração que nós vamos chegar a 1000 líderes de grupo, amém, meus irmãos? 1000 líderes de grupo nessa cidade, eita glória. E aí quando eu perguntar quem é líder de grupo, uma maioria vai estar se levantando em nome de Jesus, amém? Você que é líder de grupo, ou você que é auxiliar de um líder de grupo, amanhã às 9 horas da manhã nós vamos ter aqui um momento só para a liderança dos pequenos grupos, ok? Então dê um jeitinho de não faltar. Se você está com família aí recebendo, você fala assim, ó, eu só vou me ausentar por 2 horas, depois eu volto, mas dá um jeitinho de estar aqui amanhã às 9 horas da manhã, tá certo? Irmão, e se você não faz parte ainda de um GF, eu quero te convidar a fazer isso, tá? Não fique sozinho. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, não fique sozinho. Quem fica sozinho, o lobo come. Vamos lá, irmãos. Essa palavra é uma palavra que Deus gerou no meu coração e eu quero compartilhar com você algumas coisas. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda nessa noite a respeito da importância de nós sermos pessoas que de fato nós somos misericordiosos com os outros. Diga, exercermos a misericórdia para com os outros. É muito fácil, meus irmãos, nós queremos que as pessoas nos compreendam, sim ou não? Quem aqui gosta de ser compreendido? Não é maravilhoso quando você faz alguma coisa e aí a pessoa vem e diz assim, não, eu te entendo, sem problema. Sabe, irmãos, é maravilhoso quando você encontra alguém e compartilha com aquela pessoa e ela diz assim, eu te entendo. Ou às vezes você erra com a pessoa e ela vai lá e te perdoa e diz para você, eu te entendo. O problema é que às vezes nós temos dificuldade em sermos esta pessoa. Porque às vezes não só dentro de casa, com nosso esposo, nosso marido, né, com os filhos, com as filhas, às vezes com o irmão de sangue, às vezes com colegas de trabalho, às vezes é difícil. Mas eu quero trazer para você alguns ensinamentos que essa passagem bíblica nos traz, que essa passagem bíblica nos ensina. Quem aqui diz assim, já orou para Deus, falou assim, Senhor, eu quero ser controlado pelo Espírito Santo? Quem já orou assim? Quem já orou assim? Levanta a mão aí. Eu já orei também, irmãos, muitas vezes. Então, quem já orou pedindo fé? Quem já orou pedindo fé? Fé, né? Quem já orou dizendo assim, Senhor, me usa em cura? Levanta a mão aí, quem já pediu? Pronto. Então, paciência, quem já orou pedindo paciência? Meu Deus. Oi, gente. Eu só lembro da história quem já viu aquele vídeo da irmã que está gravando um vídeo falando sobre paciência? Quem já viu esse vídeo? Da irmã, ela tem um vídeo, irmãos, que uma vez uma irmã ela falou assim, irmãos queridos, hoje eu vou falar sobre paciência. E aí ela começa a gravar o vídeo e o filho dela grita, mãe! Ela, ô meu filho, mamãe está gravando o vídeo, querido. Aí o menino, mãe! Ô menino, já te falei, menino, eu estou gravando um vídeo. Aí ela está, irmãos, então é importante nós termos paciência, suportarmos os outros. Aí o menino gritou, ô mãe! Aí ela diz, ô seu filho, não sei o que, tu não está vendo que eu estou gravando um vídeo? Seu infeliz, né? Então, é fácil, né? Só que, irmãos, presta atenção. Quando nós oramos pedindo fé, Deus não vai vir lá de cima e fazer assim, receba a fé. Não. O que vai acontecer com você? Deus vai colocar mais
desafios na sua vida. Deus vai colocar situações que vão exigir de você o exercitar da fé. Se você pede paciência, você acha o quê? Que você vai orar aqui e vai dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero pedir paciência ao Senhor, e em nome de Jesus, eu sou uma pessoa paciente. Aí você sai e os seus filhos estão: mãe querida, seu marido que te tratava mal, vai dizer assim: meu amor, algo aconteceu quando você orava e agora eu estou mudado, né? Aquele colega de trabalho seu que te perseguia vai chegar para você e dizer assim: fulano, olha, que isso? Não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Por quê? Porque para que eu tenha paciência, eu preciso que algo seja trabalhado, não nos outros, e sim em mim. Antes de trabalhar nos outros, Deus vai precisar trabalhar na minha vida, para que eu possa ser alguém paciente. Então, esse texto, ele tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e eu espero que você saia daqui, meu irmão, edificado por essa palavra, pondo essa palavra em prática. E eu digo para vocês que todos nós precisamos ter consciência de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto aqui: a Bíblia diz que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. Olhe bem o que diz. Continua com sua Bíblia aberta, tá, gente? E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os os ensinava. Diga à pessoa que está ao seu lado: você ora, você jejuma, e depois vem a prova. Jesus, ele estava orando a noite toda, e logo pela manhã ele foi o que, gente? Testado. Jesus, ele foi testado. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos amados, a nossa vida, para subirmos de nível. Essa semana eu estava compartilhando com alguém, e eu falei para a pessoa assim, a pessoa falou assim: mas está acontecendo isso na minha vida. Eu falei assim: mas se isso for um teste para você, se essa dificuldade que você está passando foi um teste para você. Gostei da roupa, viu, gente? Parabéns. Foi um teste para que você, nesse nível que você está, você possa ser levado para um outro nível. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que elas não conseguem avançar, elas não conseguem crescer, elas não conseguem sair. Você encontra a pessoa e ela está 10 anos no mesmo nível. Por quê? Porque todas as vezes que ela é testada, ela não é aprovada, e ela fica ali. Então, às vezes, nós oramos, jejuamos, mas esquecemos de que antes de sermos elevados para um outro nível, você vai ser testado no nível que você está. E se você não passa no nível que você está, você é reprovado e começa tudo de novo. Então, Jesus pela manhã, apesar de ter orado, apesar de ter falado com Deus, mas pela manhã ele é logo testado. Jesus, quando ele sai da água, que ele é batizado, meus irmãos, não é? Qual é a expectativa quando você termina um congresso, por exemplo? Quando você sai de um culto cheio do poder do Espírito Santo, você espera o quê? Que a sua semana seja extraordinária, sim ou não? E você não sabe que você está sendo cheio, porque vai vir bomba lá na frente às vezes. Jesus sai da água, quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele é conduzido ao deserto, jejua 40 dias e 40 noites, e aparece o Satanás com pão. Ô, gente, quem já ficou 40 dias sem comer pão aqui? Nenhum de vocês. Ficou já? Pronto. Gente, quando você fica 45 dias de jejum sem comer pão, 40 dias sem comer pão, 30 dias sem comer pão, gente, parece que pão é a nona maravilha do mundo, não é verdade? Você passa perto de uma padaria, parece que o cheiro maravilhoso, né? Meu Deus, parece flores. Então Satanás, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, oferece para ele o quê?
pão. Diga à pessoa que está ao seu lado: você vai ser testado. Ninguém sobe de nível sem ser testado. Fala isso para 3 pessoas, fala assim: ninguém sobe de nível se não for testado. A segunda coisa, nesse texto, diz a Bíblia que, versículo 3: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em o próprio ato de adultério. Presta atenção. Isso eu preciso que você entenda, irmãos. Tem pessoas que elas vão querer o teu mal. Entende isso? Tem pessoas que elas estão na sua frente, te aplaudindo, elas estão na tua frente, falando bem de você, mas por trás ela está te malhando. Então qual é o problema, pastor? O problema, meus irmãos, é que nós às vezes nos tornamos muito sensíveis. Entende? E aí a gente fica magoado. É porque eu soube que fulano de tal falou isso de mim, e eu estou magoado. Eu não quero nem ver a cara dele ou dela. O que é isso, irmão? Não pense que as pessoas, elas estão 100% para ver o seu sucesso. Elas estão para ver o seu, muita gente estão para ver o seu fracasso. Tem gente no seu setor de trabalho que ela está olhando assim para você, e de vez em quando ela vai lá. Sabe quando a pessoa está caminhando e você dá aquele toquinho por trás para ela cair? Mais ou menos assim. Tem gente que está pronto para puxar o teu tapete. E sabe, meus irmãos, Satanás, ele muitas vezes não entra e toma posse da pessoa, mas ele usa pessoas para armar ciladas para nós. Então eu quero que você entenda isso, irmão. Se você quer ser forte, quantos aqui querem crescer e serem fortes? Levanta a mão, os fortes. Só os fortes dão um grito de júbilo e diga aleluia. Só os que são fortes diga glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Os fortes precisam estar sempre preparados. O apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, estejam preparados contra as ciladas do diabo contra as vossas vidas, mas permaneçam firmes. Diga à pessoa que está falando: permanecer firme, não arredar o pé. Porque, irmãos, quando nós temos esse entendimento, a Bíblia diz, tem um momento que a Bíblia diz assim, que Jesus não precisava que ninguém falasse quem era o ser humano, porque ele conhecia. Então, irmão, fique preparado. Às vezes o inimigo vai usar pessoas para armar ciladas contra você, mas você não pode arredar o pé. Vigia o tempo todo, porque acima de qualquer pessoa e acima de Satanás está o Senhor dos Exércitos com você, aquele que guerreia as suas batalhas. Você recebe isso, aplauda ao rei, diga eu creio. E aqui há uma coisa interessante, porque aqui existe um grupo que quer a morte daquela mulher. O grupo que leva até Jesus aquela mulher, mas no fundo, meus irmãos, estavam todos com a pedra na mão para matá-la. Matá-la. Esse grupo. Será que ele existe na nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Existe. A pergunta é: quem vai ser você diante de realidades como estas? E aí então há o outro grupo que eles tentam armar uma cilada agora contra Jesus. Presta atenção, meus irmãos. Quem aqui, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quem aqui gosta de orar, de jejuar pela sua vida e sabe, diz assim: pastor, eu tenho uma vida com Deus maravilhosa. Sabe, irmãos, Jesus tinha uma vida com Deus maravilhosa. Porém, mesmo tendo essa situação com Deus, um relacionamento maravilhoso com Deus, ele o tempo todo era testado e tentado. Não pense que porque você ora, porque você jejuma, porque você busca Deus, não vão vir tentações sobre sua vida. É desse mundo. Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições, porém não tenham medo. Ok, meus irmãos?
Agora, a Bíblia vai dizer que eles disseram assim, versículo 5, que na lei de Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa ter de Deus sabedoria para saber sair de situações difíceis. Quem quer isso para a sua vida? Então levanta a mão, eu quero aproveitar para orar logo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora. Diante dessa palavra que está sendo ministrada, quando Jesus, diante de uma palavra de escribas, de fariseus, que disseram a ele que a lei dizia, mas Jesus teve sabedoria. Eu quero liberar sobre este povo que está com sua mão erguida, que eles terão sabedoria para saber sair de situações que Satanás ou então pessoas usadas pelo inimigo armarem contra as suas vidas. Espírito de sabedoria vem sobre esta igreja, em nome de Jesus. Você recebe, aplauda Jesus, aleluia, aleluia. Irmãos, esse pessoal diz assim, olha, que os escribas e os fariseus, você sabe quem eram os escribas? Os escribas eram um grupo de homens que copiavam a lei, transcrevia para os pergaminhos. Então, Elaine, esse pessoal sabia tudo sobre a lei, não era qualquer pessoa. E junto com os fariseus, que eram também um grupo religioso, irmãos, aquele grupo assim, cri-cri. Então esses dois se juntam e vão até Jesus, e a ideia deles é, nós queremos ver o que ele vai falar, porque se Jesus fala contra a lei de Moisés, ele seria rebelde, ele seria então alguém condenado, porque estava desobedecendo a lei de Moisés. Então Jesus, ele estava encurralado, ele estava em uma situação onde ele não tinha saída, aparentemente. E aí a Bíblia diz que aqueles homens disseram assim, e você, o que é que diz? A lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada, porque adulterou. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Olhe para mim com atenção, diga para a pessoa que está só assim, às vezes, vão ter situações na sua vida, que podem tentar te deixar sem saída. Agora olhe para mim, você tem o Espírito Santo de Deus. Igreja Batista do Brasil, vocês têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Então, se você não souber o que fazer, pede direção ao Espírito Santo, e Ele vai te dar a direção que você precisa. Não importa o que seja, pede a direção ao Espírito Santo, pede, porque se o Espírito Santo de Deus te der a direção, a saída, meu irmão, você vai ver que não existem coisas impossíveis. Agora, presta atenção, Jesus dá um exemplo de domínio próprio, porque muitas vezes, diante de situações encurralantes, nós reagimos como pessoas que querem ter toda a razão do mundo. Então a gente se levanta bravo, você está pensando o quê? Que você vai me pegar? Você está pensando o quê? Não sei o quê. Então, sabe, irmãos, e às vezes nós perdemos a razão. Jesus, diante daquela pergunta encurralante, Jesus então, o que ele faz? Senta e começa a escrever. Alguns estudiosos dizem que Jesus começa a escrever o pecado de algumas pessoas. Eu não sei. Mas não é a escrita de Jesus que faz a diferença. É a pergunta de Jesus que faz a diferença. E a Bíblia diz que Jesus perguntou: quem de vocês aí está sem pecado? Olhe bem, olhe como é que Jesus
fala. Olhe bem. E como insistissem, perguntou-lhes Jesus, e endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Qual dentre vocês está sem pecado? Pode começar a lançar a pedra. Quem aqui? Quem aqui é o primeiro? Quem aqui é o primeiro? Quem aqui é o primeiro? Diz a Bíblia aqui: os escribas e os fariseus e as pessoas que estavam com as pedras nas mãos começaram a sair um a um, de um a um. Irmãos, e aqui há um ensinamento que eu quero trazer para nós como igreja. Irmão, antes de acusar alguém, olhe-se primeiro. Olhe-se primeiro. Uma vez Davi pecou, e aí um profeta chegou para Davi e falou assim: Davi, olha, tinha um homem que tinha 100 ovelhas, e aí de repente um vizinho dele que só tinha aquele cara que tinha 100 ovelhas, foi lá e pegou a ovelha do vizinho e comeu. Aí Davi levantou: que isso? Como é que a pessoa faz? O rei, né, queria dar um dissenso de justiça, falou assim: não, que isso, como é que pode uma coisa dessa? Quem é este homem? Traz aqui, porque eu vou matar agora. Aí o profeta falou: é você, rei. Você tinha várias concubinas, você tinha muitas mulheres, e você poderia pegar qualquer uma delas. Você foi lá e pegou a mulher de Urias e se deitou com ela. Sabe, irmãos, às vezes o nosso senso de justiça quer falar muito alto. Eu já tive que disciplinar pessoas. Às vezes vocês veem aqui as pessoas louvando, né? Ou ministrando aqui. Daí a pouco parece que elas são arrebatadas, né? De repente elas somem daqui de cima. E vocês ficam perguntando: cadê fulano de tal que não foi mais? Não apareceu mais? Aí vocês dizem assim: o pastor deve ter cortado. Aí vocês dizem assim: o pastor deve ter. Irmãos, todos que se ausentaram daqui, eu dei chances para consertar. Todos. Chamei, conversei, falei: olha, o caminho que você está trilhando não é bom. Eu sei que é difícil e tal, mas você não pode continuar desse jeito. E eu vou te dar uma outra oportunidade. A pessoa vem, faz a mesma coisa ou pior. Geralmente eu dou 3 chances. Diga, geralmente o pastor dá 3 chances. Na quarta. Por quê? Porque, irmãos, eu não posso brincar com o altar. Você não pode brincar com Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um posicionamento onde nós damos oportunidade às pessoas de reparar os seus erros. Nós precisamos aprender a sermos misericordiosos com as pessoas. Agora, eu não posso, presta atenção, eu não posso ser conivente. Diga, não posso ser conivente com o erro. Entende isso, irmãos? Mas antes de atirar a primeira pedra, você precisa se olhar. Julgue-se a si mesmo. A segunda coisa que eu quero que você aprenda: olhe sempre por baixo. Ou seja, pergunte-se: por que essa pessoa está agindo assim? Pode ser que essa pessoa esteja vivendo um momento muito difícil da vida dela. Pode ser que ela esteja vivendo um momento que está tirando a vida dela, né, de uma situação de estabilidade. Então, meu irmão, ponha-se, diga para a pessoa que está ao lado, ponha-se no lugar das pessoas. A terceira coisa, dentro desse contexto de atirar a primeira pedra, irmãos, não
diga comigo, não fazer com os outros aquilo que eu não quero que faça comigo. Quem aqui gostaria de que alguém te acusasse e te atirasse pedra? Quem gostaria? Nenhum de nós, eu também não. Então, antes de atirar uma pedra, veja você mesmo, seja amável. Primeira coisa, irmãos, se coloque no lugar da pessoa, tire por baixo. E terceiro, não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer assim: com a medida que você medir, vão medir você. Com a medida que você medir as pessoas, você vai ser medido. Se você é uma pessoa que usa de misericórdia com as pessoas vão usar de misericórdia com você. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, porque o céu está esperando por pessoas que sejam parecidas com Jesus. Quantos parecidos com Jesus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Quantos parecidos com Jesus estão aqui? Pode aplaudir ao Rei dos Reis, aleluia. E aí a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus pergunta isso, um a um vai saindo, e aí ele, endireitando-se, diz, versículo 10, endireitando-se, vendo que não havia mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores, ou aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aqui nós temos alguns aprendizados também, meus irmãos. A primeira é que nós não podemos, diga, eu não posso ser conivente com pessoas que andam em pecado. Quando você anda com alguém, ou está sempre vendo uma pessoa, que ela sempre comete o mesmo pecado, o mesmo erro, e você passa a mão pela cabeça, você está sendo conivente com o pecado dessa pessoa. Jesus, apesar de não permitir que as pessoas apedrejassem aquela mulher, qual é a frase final de Jesus? Vá e não faça mais isso. Vá e não peques mais. Ok? Então diga para a pessoa que está do seu lado: você não pode ser conivente com o pecado. Eu falei hoje de manhã, isso eu quero repetir. Irmãos, você que é pai, presta atenção. Isso é um conselho. Vai ser duro, vai ser duro. Pastor, é fácil? Não é fácil. Agora presta atenção, você que tem filho ou filha, e esse menino tenta trazer a namoradinha dele para dentro da sua casa para ter relação sexual, você, pai, quando abre essa legalidade, o espírito de pombagira entra no seu casamento, entra na sua casa. Então você precisa dizer para esse menino: meu filho, você quer ter uma vida sexual ativa? Ali na esquina tem um quartinho, ó, chamado kitnet. Eu vou alugar para você durante 3 meses, e você, depois de 3 meses, você assume seu pepino lá. Ok? Mas dentro da minha casa não é motel. Sua casa é motel? Sim ou não? Sim ou não? Então, às vezes eu vejo pais consentirem nisso e abrem uma legalidade na sua vida conjugal e na sua descendência. Porque se eu abro a minha casa, meus filhos trazem uma mulher, e aí é o seguinte, irmãos, hoje em dia não é mais namorada, é namorada.
Não. É namorida. Namorido. Porque se relacionam sexualmente. E aí, de repente, no outro dia, o menino diz assim. Aí você pergunta assim, aí a abençoada que estava indo na sua casa, dormindo com seu filho, desaparece. Aí você fala assim, fulano, cadê fulaninha? Terminei. Aí passa um mês, daqui a pouco entra ele de novo com a outra. Quem é essa? Essa aqui é a Antônia. Passa um mês dormindo com a Antônia, depois a Antônia desaparece, aí de repente vem agora quem? Joana. Quem é essa? Joana. Ei, meu irmão, peraí. Que pai é você? Que mãe é você? Aí você fala assim, pastor, mas eu não vou perder meu filho por causa disso. Você já perdeu. Ou você acha que se ele quiser, se ele se engraçar, ou se essa moça disser assim, ó, a partir de hoje, se você quer ficar comigo, você tem que parar de morar na casa de sua mãe, de seu pai. Ele vai fazer, irmão. Agora, presta atenção. Nós temos que ter legalidade espiritual, irmãos, e fechar as brechas para Satanás. Amém, meus irmãos? Então, não seja conivente. Ah, pai, eu estou namorando o fulaninho. Tá, minha filha, glória a Deus. Mas eu queria que o fulaninho dormisse aqui em casa hoje. O que você vai dizer? Tem pai que fala assim, cuidado, lembre-se de usar camisinha. Ou então o pai mesmo, a mãe, diz assim, fulaninha, eu sabia que você ia fazer isso, então tá lá no quarto já a camisinha, viu? Diga assim para a pessoa que está só, sua casa é um lugar santo, não é motel, é um lugar santo. Amém? Sei que tem gente que vai ficar com raiva de mim, mas eu já me perdoa já aí, viu gente? Por favor. Mas nós precisamos nos posicionar, meus irmãos. O que Jesus está dizendo para nós é que nós não podemos ser coniventes com pessoas que elas andam em pecado. Lembra que eu falei? Você precisa ser misericordioso, dar oportunidade às pessoas, mas se elas não mudam, você não pode ser conivente com elas. Porque deixa de ser um pecado para se tornar iniquidade, ou seja, a prática contínua do pecado. Amém? Então nessa noite eu quero deixar isso para você, irmãos, esses princípios para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida no dia a dia. Por quê? Porque nós como cristãos precisamos entender que os desafios da vida, eles vão vir sobre nós, mas tudo vai depender de como nós reagimos a eles. E aqui nesse texto que nós acabamos de meditar, nós vamos ver um Jesus que está pronto para enfrentar situações difíceis, porque ele desce do monte das oliveiras e já é desafiado, então ele permanece firme. Nós vamos ver um Jesus que ele teve sabedoria para sair das situações difíceis. Nós vamos ter um Jesus misericordioso que está pronto para dar oportunidade, mas nós também vamos ver um Jesus que não tolera o pecado. Amém, meus irmãos? Então eu quero que vocês se coloquem em pé nessa noite. Eu quero que você peça a Deus que traga sobre você a mesma unção que estava no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe a mão sobre o seu coração e você vai orar e dizer: Senhor, me ajuda. Vai dizer ao Espírito Santo, me ajuda a ser como Jesus, a viver e andar como Jesus, a ter o domínio próprio, ter o controle, ter a sabedoria que Jesus teve. Fala com Deus, põe a mão sobre o seu coração, fala com Deus.
Espírito Santo de Deus, eu quero pôr diante de Ti as nossas vidas nessa noite. Tu conheces, sonda o nosso coração, e às vezes, Senhor, diante de tantas e tantas realidades, meu Deus, às vezes os desafios no dia a dia nos colocam em situações tão difíceis. Eu quero te pedir que esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que lhe dava sabedoria, também governe a nossa vida, governe o nosso ser. Nós vimos aqui nesse texto, Senhor, que Jesus sabia ficar firme diante dos desafios. Eu quero te pedir, Senhor, que nos fortaleça cada dia, para que possamos ser firmes diante de ciladas que o diabo colocar diante de nós. Quero te pedir nessa noite, Senhor, que nos ajude no momento da prova, sermos aprovados, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude a sermos misericordiosos como Jesus o foi. Nos ajuda a sermos pessoas que se colocam no lugar de outros. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que agem pensando, meu Deus, que aquilo que nós não queremos para nós não vamos querer para o próximo, nós não vamos querer para outro. Nessa noite, Senhor, eu sei que essa palavra muitas vezes nos tira da zona de conforto, mas eu quero te pedir isso, porque lá no céu não vão entrar pessoas, Senhor Deus, que não se pareçam contigo. Nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a não sermos tolerantes com o pecado, que nós possamos, assim como Jesus entrou na vida daquela mulher adúltera, para ser alguém que daria para ela uma nova chance, daria para ela uma nova oportunidade. Deus, que nós possamos entrar na vida das pessoas para darmos a ela também uma nova chance, uma nova oportunidade, mas que nós não venhamos a ser coniventes com o pecado, porque o pecado, Senhor, ele não pode fazer parte da nossa rotina, da nossa vida. Cada pessoa que está aqui, Senhor, eu te peço graça para saber conduzir sua casa, para saber conduzir o seu lar, para saber conduzir sua empresa, para saber conduzir aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Mas que a cada dia, Senhor, no resultado final, nós possamos